o Casa Pia, depois também com esta vitória sobre o Rio Ave, como também falamos sempre, respira-se sempre um bocadinho melhor sobre vitórias e nesta fase da época, que já vai mais adiantada, os confrontos dos outros adversários vão também ditando um bocadinho o que é a luta e não diria de uma forma repentina, porque o Casa Pia tem estado sempre numa posição semelhante da tabela, mas coloca-se muito próximo do 6º lugar e até do 5º, está a 4 pontos do 5º lugar, com esta vitória do Vitória de Guimarães sobre o Santa Clara. É uma luta em que o Casa Pia está, apesar também de todas as mudanças que tem vivido, destas experiências que tem feito, acaba por ser um objetivo claro para a equipa. Neste momento não pensamos nisso, ou seja, respondendo à pergunta, é uma luta que o Casa Pia não está. O Casa Pia está na luta de fazer melhor do que o jogo anterior, porque vínhamos de uma série de 3 derrotas, conseguimos uma vitória, não chega, e então não podemos pensar muito mais além, para lá do próximo jogo, que será contra o Farense, que para mim é dos melhores plantéis da Primeira Liga, para que conste, num ambiente que não é fácil jogar em Faro, todos nós sabemos disso, quem está na Primeira Liga sabe perfeitamente disso, é dos clubes que coloca mais adeptos a assistir aos jogos, anda ali numa média entre os 4.000 e 6.000 adeptos, e por isso nós vamos ter que estar muito focados, vamos ter que manter a consistência. Eu nem digo humildade, porque essa humildade tem que estar inerente numa equipa que nos últimos 4 jogos tem 3 derrotas e uma vitória, portanto não podemos estar muito amigos dos pés porque tivemos uma vitória, muito pelo contrário, temos que ter os pés bem assentes no chão, e temos muita capacidade de trabalho, porque sem essa capacidade de trabalho, como não somos dos melhores plantéis da Primeira Liga, se não tivermos essa capacidade de trabalho, estaremos muito longe de conseguir vencer uma equipa como a Farense. Bom dia, Missa. Diogo Pires da Lusa. Apesar da derrota na quarta-feira, o Farense parece que saiu da luz com alguma força extra para encarar esta reta final do campeonato e atendendo à fase em que nos encontramos, e tendo em conta a situação do Farense, porque se olha para este jogo um dos mais perigosos que pode ter nesta fase, em que será preciso ter atenções redobradas perante o adversário, precisa de dar tudo para... É sem dúvida, para e a palavra é mesmo essa, é um jogo perigoso. Perigoso porque é uma equipa que precisa de pontos, porque está na fase de descida, neste caso está numa zona de despromoção. É perigoso também porque, como eu disse, na minha opinião, os resultados têm sido falsos resultados, por assim dizer, para mim tendo os melhores plantéis da Primeira Liga, treinador que também organiza bem as suas equipas, e um falso, pode ser uma falsa sensação de facilitismo, e daí essa perigosidade que falou e muito bem, porque estamos a falar de uma equipa que quem já teve a oportunidade de assistir a um jogo no estádio do Farense sabe perfeitamente que aqueles adeptos exigem muito a própria equipa das vitórias. Torna-se mais perigoso ainda porque é uma equipa que não vence em casa desde novembro, portanto nós sabemos perfeitamente que tem andado atrás dessa dita vitória, e nós não queremos ser, por assim dizer, bobos da corte, queremos sim manter esse registro, que é o Farense não ganhar em casa, mas para isso temos que estar na nossa melhor versão mais uma vez, porque vamos jogar contra um grande plantel, uma equipa que está bem organizada também, e por isso, nesse ambiente que será difícil, nós temos que ter a nossa melhor versão mais uma vez. Bom dia, Vicente, da Câmara do João Reitor. Em caso de vitória, o Casa Pia fixa o máximo de pontos na Primeira Liga. Perguntava se isso é um fator de motivação extra ou se não há. Aí tem que ser, porque quem não o sentir como uma motivação extra tem que pensar 2 vezes a partir do momento que entra dentro deste complexo. Nós todos somos ambiciosos, queremos fazer diferente, e para fazermos diferente fazermos aqui alcançar o recorde de pontos do Casa Pia na Primeira Liga. Sabemos perfeitamente que faltam 7 jogos, 21 pontos, isso também nos deixa sem qualquer tipo de pressão para conseguirmos ultrapassar esse registro. Matematicamente a manutenção está praticamente garantida também. Se olharmos para o histórico, essa manutenção, o histórico dos últimos anos, essa manutenção já estaria supostamente alcançada, mas isso é o IC, portanto temos que continuar o nosso caminho, até pela valorização dos jogadores. Os jogadores valorizam-se a ganhar, e se não ganharem, terão menos pessoas a olhar para eles, terão menos pessoas a falar deles. Portanto, amanhã é mais um jogo que nós temos que ser sérios, com a mentalidade ganhadora, cínica, de queremos vencer o jogo. O Casa Pia nas últimas semanas,
obviamente também todas as equipas vão tendo algumas ausências, mas também foi conseguindo, conforme tem ausências, tem regressos neste jogo. Acaba por não ter o Ruben Kluivert e ao que tudo indica não terá assim depois dessa expulsão do jogo com o Rio Ave. Perguntava-lhe o que é que terás a dizer também sobre ela, se também tem algum comentário a fazer, até porque o relatório obviamente foi conhecido, como todos, e também se acha que a equipa pode sentir de alguma forma o facto de não ter o treinador no banco de suplentes, ou se a equipa técnica acaba por fazer esse trabalho de uma forma aqui também de uma forma objetiva e portanto a equipa acaba por não sentir. Eu falo o relatório em relação ao Ruben ou não, neste caso o seu. Ao treinador ao João, a mim. Primeira pergunta, em relação ao Ruben, não temos o Ruben, temos o Goulart, temos o Cali, temos o Isaac, temos o Geraldo também pode fazer nessa posição, temos o Léo também pode fazer nessa posição. Eventualmente poderíamos encaixar ali um médio também, não seria novidade para nós, já o fizemos em jogos de preparação, ainda não tivemos a oportunidade de o fazer em jogos oficiais. A segunda questão, o relatório está muito claro, o que consta no relatório é verdade e isso deixa-me feliz, porque já tive outras situações em que não constou a verdade e quando assim é, torna-se algo grave escreverem coisas que não foram ditas e a partir daí cabe ao treinador, ao clube decidir o que é que podem fazer. Se calhar faz falta, eventualmente, quando não consta a verdade, e tal como na sociedade, quando há uma mentira, as pessoas podem ser processadas, portanto, ou pode haver um início de um processo. Não é o caso, constou a verdade, eu próprio não estive bem no sentido em que disse ao Fábio Veríssimo que ele tinha a mania, eu até já nem me recordava disso, isso foi uma questão mais emocional, por assim dizer, mas se calhar foi no meu subconsciente de ouvir várias pessoas a dizer que ele tinha a mania e eu não posso dizer que alguém é de uma determinada forma porque apenas por uma vez reagiu dessa maneira, porque essa pessoa pode ter um mau dia, pode por isso simplesmente ter sido espontâneo, explosivo, seja o que for, portanto eu não posso estar a catalogar uma pessoa porque tem um comportamento uma única vez. Portanto, acredito que numa segunda oportunidade poderemos ter, tanto eu como o árbitro Fábio Veríssimo, comportamentos e posturas diferentes, porque também não fica bem um árbitro expulsar um treinador e depois ficar-se a rir perante essa situação, na minha opinião. Mas todos temos que melhorar e ainda agora alguém falou que todos os agentes esportivos têm que ser melhores. Para nós, no futebol português, sermos melhores. Eu não me retiro desse saco, muito pelo contrário. Portanto, a partir do momento que sou expulso tenho uma determinada atitude e a própria frase que eu utilizei, não a posso usar, sei as regras do jogo, sei isso perfeitamente, seja de que forma o treinador se sinta, mais emocional ou mais racional, há regras que têm que ser cumpridas, mas apenas um jogo, penso que foi justo. Agora deixo também a reflexão, o Casa Pia paga uma multa, o treinador paga uma multa, e os árbitros pagam multa, deixo essa questão, portanto acho que tem que haver mais justiça nesse sentido. Eu já disse também anteriormente, eu estou no futebol não para o futebol mudar a mim, mas para eu tentar mudar algo no futebol, portanto eu nunca vou deixar de ter opinião e direi sempre aquilo que penso, não estou a ofender ninguém, estou só a constatar aquilo que para mim foi um facto e que é uma opinião, onde todos nós temos liberdade de expressão e acho que se o fizermos, faremos com que o fenómeno, neste caso a indústria do futebol, seja melhor. Mais uma vez, eu digo, não estive no meu melhor, possivelmente haverão outros momentos que não estarei no meu melhor, porque nós, treinadores, estamos perante um cenário, um contexto muito emocional, muito reativo e também cabe a quem está a gerir o jogo ajudar a equilibrar nesse sentido. Pegando também nessa questão, ontem o treinador de Santa Clara falava que o quarto árbitro parecia até nem ser português. Todas estas questões, essas pequenas questões da relação dos árbitros acabam por depois ter impacto nas equipas em termos disciplinares assim, que poderia ser evitado, ou seja, termos um clima muito mais saudável entre os árbitros e os jogadores. Sim, eu penso que sim. Eu já me cruzei também com o quarto árbitro e torna-se aqui ao ali difícil essa comunicação. Portanto, isso são reflexões também que o Conselho de Arbitragem seguramente terá e saberá o porquê dessa tomada de decisão. Agora eu penso que, e lançar até a questão, porque não, e eu venho da Liga 3, inclusive isso aconteceu na Liga 3,
cruzarem treinadores com árbitros e haver um debate em função daquilo que estava a acontecer. Eu, pelo menos, esta época ainda não tive a oportunidade de dizer. Teria uma outra partilha que eu penso que poderia ser pertinente, se calhar o Vasco teria uma outra partilha que poderia ser pertinente, os próprios árbitros poderiam também ter determinadas reflexões ou partilhas que poderiam ser pertinentes, até mesmo para nós treinadores, porque se todos formos mais empáticos uns com os outros e entendermos a possibilidade, a margem de erro que cada um de nós pode ter, se calhar vamos ser mais empáticos, como eu disse anteriormente, e vamos aceitar mais aquilo que é o erro e não ser tão espontâneos, tão emocionais. E eu penso que o nosso futebol irá evoluir se tivermos esta dinâmica mais de cooperação, de partilha e de empatia uns com os outros. Eu quero estar nesse caminho, da minha parte a abertura total, seja para um fórum de debate, seja para uma conferência, seja para o que for, podem contar comigo e penso que com o Casa Pia também nesse sentido. Uma última questão, existirá a possibilidade, isto é uma fase nacional da época, isto há de acontecer mais vezes também com outros jogadores, mas existirá a possibilidade do José Fonte renovar contrato. Perguntava-lhe se, desportivamente, enquanto treinador, é uma situação que também lhe interessa, até pela importância que o José Fonte tem, mostrando que não terá idade, neste caso, um jogador de 41 anos, mas que tem tido um rendimento muito positivo no Casa Pia e uma influência muito grande no Casa Pia. O José Fonte será sempre o José Fonte se mantiver a mentalidade do José Fonte, como tem vindo a ser conhecido, não é? Por todos os contextos onde passou, onde está agora, que é essa a realidade, que é o José Fonte com uma mentalidade muito forte. Se ele mantiver essa mentalidade, quiser manter essa mentalidade, todo o treinador quererá ter um José Fonte no próprio plantel. Agora, perceber o enquadramento, cada ano é um ano, a própria gestão dele tem que ser feita com algum cuidado, ano após ano, e ele também ter essa diria, humildade ou percepção, consciencialização de que o corpo dele não é o mesmo corpo de há um ano, de há 2, de há 3, de há 4, se bem que é um grande profissional, é um jogador que eu diria tenta ser o mais perfeccionista possível, e a forma como ele trabalha e a mentalidade que tem faz com que o caminho dele, dia após dia, seja nesse sentido, percebendo que, mais uma vez, fazendo esta parte, que o corpo dele, a mente dele não é o mesmo corpo e a mesma mente de há uma época, e na próxima época também não será. Portanto, perceber qual é o papel dele, um capitão, um grande homem, um grande atleta também, e se assim for, todo o treinador quererá ter um José Fonte na sua equipe.